cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Meus caros irmãos, boa noite. É noite de quarta-feira, noite de oração, e eu quero convidar você para orarmos e para pensarmos, para refletirmos juntos sobre a oração, porque é esta a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, pela quarta-feira que o Senhor nos deu, pela provisão dos céus que nos alcançou, pela companhia dos queridos que abençoou a nossa vida, pelos desafios do trabalho que nos fazem pensar, que nos fazem nos desafiar. Muito obrigado, Senhor, pelo que foi vencido. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos concedeu durante esse dia, que tenhamos agora, Pai, nesse tempo de oração, olhos abertos, o nosso entendimento claro e o resgate, ó Deus, do que o Senhor fez. Que nesse tempo de oração, ó Pai, nós possamos fazer essa leitura do dia, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu, que o Senhor amparou, que o Senhor guardou, que o Senhor nos deu capacidade para resolver. Muito obrigado, Pai, porque esta é a confiança que temos no Senhor, de que o Senhor cuida de nós. Também, nesse tempo de oração, Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa igreja, o nosso povo, que aqueles que estão passando por momento de necessidade sejam alcançados com recursos, com a provisão que vem dos céus. Usa-nos, ó Deus, para alcançar as pessoas que o Senhor quer alcançar para o teu reino, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, os corações enlutados, que sofrem, que choram porque perderam os seus queridos, Pai. Nós te pedimos pelo teu consolo. Também, Deus, que a tua paz prevaleça no coração daqueles que estão enfermos, dos seus familiares, que essa paz, ó Deus, venha acompanhada também de esperança e consolo e fé nessa verdade que está na tua palavra, que se pedirmos algo segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. Dá-nos, ó Deus, entendimento claro e capacidade pelo teu Espírito para nos valermos bem da oração, Senhor. Esse recurso tão imprescindível nesse tempo que vivemos.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, gostaria de pensar com os irmãos nessa noite de quarta-feira sobre o poder da oração. Pegue a sua Bíblia, se você tiver aí com a sua Bíblia, nós vamos usar bastante, mas eu vou transmitindo aqui os textos, ok? Muito bem. A nossa tendência natural é de nos atarefarmos com as coisas do dia a dia, com o que é urgente e deixarmos para trás aquilo que é importante. Nós, no mundo que nós vivemos, nesse mundo acelerado que nós vivemos, no mundo que exige muito de todos nós e exige que façamos várias coisas ao mesmo tempo, um mundo que exige de nós uma luta, uma correria para a sobrevivência, trabalho, família, escola, uma série de atividades que tomam a nossa atenção, que chamam a nossa atenção, muito entretenimento também tem tomado o nosso tempo, mundo de comunicação instantânea. Então nós damos muita atenção para o que é urgente, aquilo que é para daqui a pouco, aquilo que é para agora, aquilo que é para ontem. E tendemos a deixar de lado aquilo que é importante, aquilo que realmente faz diferença, aquilo que realmente alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta o nosso espírito, aquelas atividades que revigoram as nossas forças para essa batalha, para essa correria do dia a dia. Sabendo disso, Jesus já se antecipou, sabendo que por causa dessa configuração do mundo em que nós vivemos, as pessoas podiam hesitar em sua vida de oração e deixar a oração para depois. Então Jesus nos conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou o dever de orar sempre e nunca deixar para depois, e nunca deixar de olhar para a importância da vida de oração. A própria vida de oração de Jesus foi um exemplo que nos ensinou da importância de orar sempre. Em todas as ocasiões e para todas as coisas, Jesus se colocava em oração. Ele tinha uma rotina de oração. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus orava quando tudo estava complicado. Jesus orava nos momentos delicados da sua vida. Na ocasião em que ele está no Getsemane, aquele momento mais complicado, aquele momento mais delicado, aquele momento mais dolorido da sua vida, Jesus estava lá orando, falando com Deus. Nós temos o texto de Mateus e o texto de Lucas. Ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. A situação estava difícil, Jesus estava passando por um momento muito dolorido da sua alma, ele sabia que iria para a cruz, então ele se põe em oração. Mas também essa oração nos mostra que Jesus orava para que a vontade de Deus prevalecesse. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, Jesus vai nos dando exemplos aí de uma vida de oração. Jesus orava antes de tomar decisões importantes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus precisava tomar decisões, ele precisava saber quem eram os apóstolos, a quem ele ia dar esse título. Então ele simplesmente se põe em oração diante do Pai para tomar essa decisão
tão difícil que ele precisava tomar. Também Jesus ora agradecendo pelo milagre que acontecia. Temos aqui, então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Então Jesus agradecia a Deus através da oração pelo milagre que ele mesmo operava, que Deus operava através da vida de Jesus. Então, a oração tem poder e nós sabemos disso, e nós precisamos então, a nossa atenção para esse momento, para essa reflexão sobre a oração é não deixarmos para depois, não trocarmos o importante pelo que é urgente. Paulo, em várias ocasiões, exorta os seus leitores a serem diligentes em sua vida de oração. Ele fala assim com os Efésios: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja como ele fala da questão do tempo. Em todo tempo, perseverando, vigiando e súplica por todos os santos. Aí também ele fala aos Colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Os dois termos também. Perseverai implica em tempo dedicado, vigiando também implica em demanda de tempo, de oração, de conversa com Deus. Aos Colossenses e também aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Quando nós hesitamos em nossas orações, em nosso tempo de oração, isso pode ser uma indicação de que estamos nos esquecendo do poder da oração, do que ela pode fazer na nossa vida, do efeito que a oração pode ter na nossa vida. Esquecemos, talvez, de que orar é um privilégio, é conversar com Deus e é se valer desse poder que a oração tem. Então, nessa noite, eu gostaria de considerar com você alguns exemplos do poder da oração. Nós vimos o exemplo de vida de oração de Jesus, a insistência de Paulo com os seus leitores para que eles orassem exatamente por isso, para que nós, cristãos, experimentemos de fato o poder da oração. Então nós temos alguns exemplos. O primeiro deles é que a oração provê para a nossa vida, para a nossa alma, a certeza do perdão que vem de Deus. Nós temos a certeza de que recebemos o perdão de Deus quando, depois de uma oração em que confessamos os nossos pecados, nós nos sentimos em paz, nós nos sentimos tranquilos, como diz no texto de 1 João 1,5, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você vai para Deus com coração sincero, com coração puro e apresenta a sua falta, o seu pecado a Deus e confessa e pede perdão, você pode experimentar um poder tremendo da oração. É a tranquilidade, é a paz do perdão de Deus. Nós somos então instruídos a nos arrependermos e orarmos e colocarmos diante de Deus a nossa falta. Arrepende-te, pois, da tua maldade, do teu pecado, da tua falta, do teu equívoco. Roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Esse texto nos diz, olha, vá com sinceridade, vá com verdade, vá com honestidade, com arrependimento de fato. Então você vai experimentar a certeza do perdão. Essa certeza do pecado perdoado vem pela oração. A oração tem esse poder de nos conferir a certeza do pecado perdoado. A oração traz paz ao coração. A oração traz tranquilidade, traz sobriedade ao coração. O antídoto contra a ansiedade é a oração. Paulo diz aos Filipenses, esse texto tão bonito, que a gente usa tanto,
né, que precisa experimentar mais. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, pela oração, nós temos essa certeza de que nós experimentamos a paz de Deus e também temos os nossos corações guardados pela paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Todo esse efeito da nossa relação com Deus, do perdão do pecado, da tranquilidade no meio das ansiedades, vem pela oração. A experimentação do poder de Deus vem pela oração. Por isso que nós falamos que a oração tem poder. Pela oração, nós somos fortalecidos no nosso espírito. Paulo orou para que os efésios fossem fortalecidos em seu interior. Ele diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecimento, para sermos fortalecidos espiritualmente, para encararmos as circunstâncias complicadas da vida, para encararmos o prazer e a nossa tarefa de sermos testemunhas, nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente. E para que sejamos fortalecidos espiritualmente, a oração é um recurso fundamental para isso. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, para que Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que a atuação do Espírito de Deus na nossa vida seja mais eficiente, para que ela cresça. Isso acontece, em boa medida, através da oração. Pela oração, Deus nos dá testemunho, Deus nos dá oportunidades de testemunho. Paulo estava certo disso, de que Deus dava a ele oportunidades de ensino, de pregação, de evangelização, porque ele orava por isso. Ele sabia que o Senhor abria as portas para a anunciação da palavra ao ouvir a sua oração. Paulo diz assim aos Colossenses: suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Veja que interessante, né? Nós oramos a Deus pedindo oportunidades para evangelizar, para falar, para anunciar, para ensinar, e Deus ouve a nossa oração. E nós nos tornamos sensíveis, através da oração nós somos sensibilizados às oportunidades de anunciar o Evangelho. Imagine que você está orando sempre por isso. Você está orando: Deus me dê oportunidades, Deus me dê oportunidades. Logo, o encontro teu com alguém vai ser percebido como oportunidade. Mas se nós deixamos a oração de lado e não oramos por essas coisas e não pedimos isso para Deus, na hora que nos encontrarmos com alguém, certamente nós não vamos perceber a oportunidade. Mas a oração tem esse poder de nos deixar atentos à oportunidade. E Deus responde à nossa oração quando oramos segundo a sua vontade. É claro que é vontade de Deus que nós sejamos agentes do seu reino, que nós evangelizemos, que nós anunciemos a palavra, que nós aconselhemos pessoas, que nós ensinemos, que nós discipulemos. Então, isso deve estar sempre na nossa oração, para que Ele abra portas, para que Ele nos faça perceber as oportunidades. E aí a oração aguça a nossa ousadia. Quando os apóstolos precisaram de intrepidez, de ousadia diante da perseguição, eles oraram a Deus. Diz lá em Atos capítulo 4, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes religiosos, logo depois que eles saíram da cadeia, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, com ousadia, com coragem, com verdade, com alegria, com certeza. Nós precisamos, então, orar por isso, pedindo a Deus essa intrepidez, essa ousadia. Deus, me dá coragem, me põe na boca as palavras para eu anunciar o teu evangelho. Paulo também conhecia bem essa verdade da ousadia. Se pedirmos ousadia a Deus, nós podemos ter isso através da oração. Ele pediu intrepidez a Deus, ele também pediu intrepidez a Deus para anunciar a palavra, e pediu para que orassem por ele nesse sentido também, e também por mim. Orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pela oração, meus irmãos, também somos agraciados com sabedoria. Aqueles que pedem sabedoria é assegurado receberem de Deus. Tiago nos diz assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria, entendimento, conhecimento, percepção do mundo, do tempo em que vivemos, lucidez, sobriedade. É através da oração que essas virtudes vêm à nossa alma, que Deus nos dá essas virtudes, a virtude da sabedoria. Através da oração vem a cura de Deus, a cura da alma, a cura do corpo. Aqueles que estão doentes podem pedir aos líderes da igreja, podem pedir aos irmãos para que orem por eles, para que intercedam. Tiago nos diz que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. A oração tem esse poder de alcançar dos céus cura, restauração, reconstrução da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual. E através da intercessão, muito pode a oração do justo em seu poder. A oração promove paz e tranquilidade para o coração. A Bíblia deixa-nos claro que Deus tem controle último sobre todas as nações. Em Daniel nós temos assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Assim nós somos orientados a orar por nossas autoridades, a orar pelo nosso país, a orar pelos homens que estão no poder, para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus dê a eles lucidez, sobriedade para governarem, para realmente atenderem às demandas do povo que confiou e confia nesses homens para serem bem dirigidos por eles. Paulo diz lá em 1 Timóteo, para que nós oremos por nossas autoridades. Antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas súplicas, oração, intercessão, ações de graças em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esses são alguns exemplos, meus irmãos, do poder que a oração tem sobre a nossa vida. Nós estamos, então, certos desse poder, nós estamos conscientes disso, nós sabemos disso na nossa mente, nós sabemos disso no nosso coração. É importante nos valermos disso. É importante que nós não deixemos de orar, que nós não titubeemos, que nós não hesitemos na nossa vida de oração, porque a oração tem poder. Ela abre as portas dos céus
para que o poder de Deus venha sobre nós em todas essas áreas que nós comentamos aqui. Então, sendo assim, eu quero encerrar essa meditação convidando você para as quartas-feiras, às 19h30, estarmos aqui na igreja para nós orarmos. Você que pode, você que está seguro, você que tem se cuidado bem com relação à pandemia, aos riscos, né? E que quer vir para orarmos juntos, para nós orarmos uns pelos outros, para nós colocarmos entre uns e outros, entre nós mesmos, as nossas demandas, os nossos pedidos. Nós temos feito isso pouco aqui na igreja, só temos tido a reunião dos homens às terças-feiras, às 7 horas da manhã. Alguns homens vêm aqui, nós oramos juntos. Às quartas-feiras nós não tivemos mais por causa da pandemia, mas estamos retornando. Nós só vamos orar. O estudo vai continuar sendo via online, nós vamos gravar o vídeo, vamos colocar à disposição dos irmãos, nesse mesmo horário, para aqueles que não vierem, para ouvirem o estudo, para orarmos juntos através dessa ferramenta, mas nós não temos tido aquele momento em que os irmãos podem se expor, podem falar, e faz muita falta isso. Então nós precisamos disso. E estaremos aqui orando pela igreja, orando uns pelos outros. Então, se você puder vir às quartas-feiras, às 19h30, eu estarei aqui, vou receber você, nós vamos orar juntos. Tá bom? Vamos retomar essa atividade de oração da igreja, esse momento de oração da igreja. Ok? Não vamos ter um estudo aqui presencial, o vídeo vai ser gravado, vai ser enviado, mas esse momento de oração, de alguns minutos, ou meia hora, ou 1 hora, vamos ter aqui na igreja novamente, tá bom? Vamos ter todos os cuidados, o álcool gel, as máscaras, o distanciamento, mas nós vamos retomar essa liberdade que nós temos de falarmos, de intercedermos uns pelos outros. Isso não será gravado, isso não será colocado na rede social, no YouTube, tá bom? Vai ser um momento de quem vier aqui na igreja, ok? Muito obrigado por sua atenção nessa noite, muito obrigado por tua presença aqui conosco, que o Senhor abençoe ricamente a tua noite de quarta-feira. Um grande abraço, fica na paz de Jesus, eu oro com você e encerramos o nosso momento nessa noite aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse recurso tão precioso que é a oração. Muito obrigado a Deus pelo valor que ela tem nas nossas vidas. Muito obrigado a Deus pelos acessos que nós temos do poder vindo dos céus através da oração. Muito obrigado, Pai, pelo poder da oração. Dá-nos, ó Deus, capacidade espiritual para enxergarmos essa grandeza, Deus, a fim de que não troquemos o nosso tempo de oração pelas coisas urgentes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, Pai, mas que demos atenção a esse item tão importante da nossa vida espiritual. Abençoa, Deus, esse tempo nosso de retomada das reuniões de oração aqui na igreja, Deus. Que seja um tempo abençoado, um tempo de segurança, que glorifique o teu nome, Pai, e que fortaleça, abençoe as nossas vidas, Pai. Dá-nos uma noite na tua presença e que a tua paz, o teu amor e as consolações do teu Espírito estejam sobre todos nós, sobre todos os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Uma noite abençoada a você.